Tarde. Estamos aqui hoje para conversar a respeito do que é conhecido por muitos como a cerimônia do lava-pés, em que está narrado lá em João capítulo 13, no verso 1 a 17, a reunião de Cristo com os discípulos e o ato de Jesus, o ato de Yeshua, de lavar, pedir para lavar os pés dos apóstolos. Isto veio até provocar uma indignação de Pedro, como está escrito lá que Pedro não quis aceitar que o próprio Cristo lavasse os pés dele. Então, esse ato, ele tem uma conotação, ele é autoexplicativo, porque a própria palavra, lá no verso 12 do capítulo 13 do João, já explica, do 12 até o 20, explica o sentido da cerimônia do lava-pés. O sentido que Cristo quis dar é justamente a humildade, o serviço, a servidão. Até porque o ato de lavar os pés era praticado por escravos não judeus, como está lá referido em 1 Samuel, no capítulo 25 até 42, 25, verso 41, perdão, que fala justamente de Abigail, quando Abigail foi escolhida por Moisés, por Davi, para ser esposa de Davi, ela se dispôs a lavar os pés dos criados de Davi. Então era uma cerimônia que o não-judeu praticava, que o escravo não-judeu praticava, lavando os pés do seu senhor. E ele quis dar uma lição de humildade, ele deu um ensinamento de humildade para os apóstolos, de que o mestre, ele que era o mestre, que era o Senhor, ele estava se rebaixando e com humildade servindo. Ele estava servindo ali, a pessoa para lavar os pés tinha que baixar, ela tinha que se curvar para lavar os pés da outra. Então, esse ato de se curvar, ele quer dizer que ele, sendo mestre, estava servindo os discípulos. E os discípulos deveriam fazer o mesmo. Isso representa a servidão, o serviço, que é aquele que busca a Cristo, que é aquele que diz que segue o caminho de Cristo, deve fazer. Ele deve ser humilde a ponto de servir ao próximo. E Cristo quis demonstrar isso lavando, se oferecendo para lavar os pés dos apóstolos. Esse é o sentido de humildade que está impregnado no ato de lavar os pés, previsto lá em João capítulo 13, do verso 1 até o verso 20. O próprio Cristo explica. Mas, paralelamente a isso, uma questão que se levanta dessa cerimônia do lava-pés é: por que somente os pés foram limpos? Por que escolher os pés para lavar? O que tem de significado aí? Porque Pedro pediu que lavasse também as mãos dele e a cabeça. E Cristo, lá no verso 10, disse assim, do capítulo 13, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Nós temos que ver também que esse ato, essa analogia com os pés, ela aparece em outras partes das Escrituras, como, por exemplo, Êxodo 3, capítulo 5, vamos verificar lá, em que Deus aparece a Moisés na sarça ardente, e fala por meio da sarça ardente, e pediu para Moisés, o Senhor pediu para Moisés, Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ou seja, mais uma vez nós vemos que os pés, eles têm um significado aí. Ele tem um significado implícito. De direção, de caminho. Mudança de caminho, simbolismo. Mudar de direção. Renovar a direção. Nós temos também a remissão à palavra aos pés, novamente, no Mateus capítulo 10,
verso 14. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Novamente limpar os pés, né? Lá ele tinha que tirar a sandália dos pés. Então os pés, ele representa o caminho, simboliza o caminho. Então, os apóstolos estavam limpos, diz as Escrituras no João capítulo 13. Eles estavam limpos, eles não necessitavam banhar-se. O próprio Cristo diz lá no verso 10. Quem já tomou banho não precisa banhar. O problema era só com os pés. Porque além desse significado de humildade, essa lição de humildade, nós temos que entender que os pés é quem conduz o indivíduo pelo caminho que ele escolhe. Então, as influências externas, elas vêm a moldar o indivíduo para escolher esse ou aquele caminho. E aqui diz, Jesus, quando ele lava os pés, ele está direcionando o caminho, simboliza o caminho. Aonde você pisou, eu vou tirar agora, lavar os pés é tirar os resquícios, tirar aquilo que está impregnado no ser humano, decorrente do caminho que ele trilhou. Então, bater, sacudir os pés. Quando alguém estiver na casa de uma pessoa que rejeita ouvir a palavra, que não quer saber de Cristo, da pregação do Evangelho, eles deveriam sacudir os pés. Ou seja, não levar a carga, não levar resquícios daquela experiência. Não levar consigo, sacudir a poeira dos vossos pés. Não leve nada, nem um resquício, nem algo que possa marcar, não leve com vocês essa experiência negativa. Da mesma forma, Deus tira as sandálias dos teus pés, tire o resíduo, tire aquilo que você traz consigo, acumulado no teu caminho, tire e deixe aqui, porque a terra que você vai pisar agora é santo. E aí o próprio Cristo diz, lave os pés. Tire, você não precisa tomar banho, a questão é só com os pés. Tire o resíduo do pé, tire aquilo que você trouxe pelo caminho, toda aquela bagagem, aquela carga que você trouxe nos teus caminhos, você tem que purificar. Você tem que purificar os teus caminhos, as tuas direções, lavar os seus pés, livrar-se daquelas coisas daquelas experiências que você acumulou. Seja experiência negativa, como no caso aqui de Mateus 10, 14, se alguém não vos receber nem ouvir a vossa palavra, ao saíres da casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Sejam experiências que não estão de acordo com o reino de Deus. Ou seja, os nossos pés têm que estar limpos. Os nossos pés não podem ter resquício de bagagem alguma, de experiência alguma, que não seja a experiência de Cristo. Porque eles direcionam o nosso caminho. Se os nossos pés não estão limpos, se os nossos pés não estão de acordo, direcionado a Cristo, o nosso caminho pode vir a ser desviado. Então mantenha-se no caminho de Cristo. Cuide do vosso